Então, boa noite a todos, a todas, a todes. Eu sou a Fabiane Araújo Chaves e para mim é uma honra ter recebido esse convite de estar fazendo uma fala nesse curso, né, da Semana da Psicopedagogia da Uninter de Vacarias. Eu sou de Osório, do Rio Grande do Sul também, e o meu lugar de fala é enquanto psicóloga, né, sou especialista em educação inclusiva, também sou especialista em ludopedagogia e psicopedagogia clínica institucional. Eu sou estudante da licenciatura, né, em pedagogia e também eu sou mestranda em educação pela UERGS. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje, eu intitulei como a composição musical como possibilidade de ressignificar o processo de ensino e aprendizagem envolvendo dislexia. Como já falei, eu sou mestranda em educação, pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, aonde eu faço parte também de dois grupos de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em educação musical e o grupo de pesquisa Arte de Ler, ArtCid. Para a gente iniciar nossa conversa de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a aprendizagem, né? Então, vou iniciar falando sobre aprendizagem, vou falar um pouco sobre esse processo, mas bem rapidamente. A gente já teve outras palestras, né, durante essa semana, e o meu foco principal vai ser um estudo de caso que eu realizei quando eu atendia, né, como estagiária no serviço de psicologia da universidade, e vou relacionar um pouquinho para vocês, que vocês vão ficar sabendo logo mais no final. O que seria então a aprendizagem, né? Segundo Monteiro, 2019, a aprendizagem ela acontece em qualquer etapa da vida e situação. Então a gente está sempre aprendendo e à medida que a gente vai aprendendo, variamos nosso comportamento, desempenho e ponto de vista, né? Então a gente vai mudando também as nossas concepções de ver o mundo e as coisas. Toda aprendizagem acontece mediante alguma mudança. Mas essa mudança, né, segundo Monteiro, pode ser positiva ou negativa, pois a gente aprende coisas boas e socialmente aceitas, mas também aquilo que não seria ideal. E de acordo com a autora, as condições para aprender, então vai depender de condições físicas, condições psicológicas, sociais e também condições ambientais. Para exemplificar, né, uma condição física, o que que seria? Né? Ela se relaciona ao amadurecimento físico do sujeito, né? Amadurecimento físico e psicológico para que ele consiga realizar determinadas aprendizagens. Também depende de condições psicológicas, né, que tem a ver com a motivação, que ela pode ser interna, né, como que o sujeito se mobiliza em direção a essa aprendizagem, e ela também pode ser subjetiva, né? Ela depende de vários fatores. E ela também colabora com as questões externas, né? Que pode ser positivas ou negativas, dependendo de outros fatores, então, como, por exemplo, as condições ambientais. Né? Por exemplo, numa aprendizagem a gente precisa ter condições favoráveis, né? A gente sabe hoje em dia, por exemplo, com as tecnologias, com o ensino remoto, nem todas as pessoas estão tendo condições favoráveis de aprendizagem. A gente não pode dizer que todos estão tendo o mesmo acesso. Eu, na minha casa, tenho condição de fazer uma aprendizagem, fazer minhas aulas a partir do notebook. Tem pessoas que só têm um celular com tela pequena, um celular com a internet que falha, uma casa com várias pessoas falando ao mesmo tempo, pouca luminosidade, um ambiente que não é adequado. Então, cada um vai ter as suas condições de aprendizagem e também vai estar adequando. Só que isso, quando a gente é mais velho, a gente consegue fazer algumas adequações. Como, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo de madrugada, são 1 da manhã, porque tem um silêncio na minha casa. Tem pessoas que não, né? Uma criança, ela não vai ficar até 1 da manhã para estudar, ela vai estudar durante o dia. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E também as questões sociais, né? Que é principal também, que vai estar interferindo a questão da sociedade, as questões empáticas, né, que vão motivar essa criança, né, esse sujeito ou não, para que ele tenha uma aprendizagem satisfatória, digamos assim. Monteiro, 2019, também traz o seguinte: aqueles que apresentam alguma dificuldade dentro destas questões não deixam de aprender, contudo, apresentam um ritmo menor que não o desqualifica, sendo interesse da psicopedagogia a compreensão dos fatores e condições para aprendizagem,
considerando que todo e qualquer sujeito, independente da sua qualidade ou não de vida. E aí, diante desse contexto, eu também trouxe um conceito do que é normal, né? O que é normal? Será que existe um normal? No que se refere o que é normal, né, a autora traz, segundo Lopes, 2007, traz o seguinte: a normalização dos sujeitos é o que definem processos de exclusão, os quais estão articulados e determinados a partir de uma norma, que, dentre muitas questões, servem para determinar percursos, práticas e posições de aprendizagem no currículo escolar. Então, né, são questões para a gente tomar cuidado, porque essa questão da exclusão, né, às vezes acaba querendo incluir, mas acaba excluindo. E, portanto, tem três aspectos, né, que são considerados também primordiais para que a gente tenha essa preocupação com o sujeito. O primeiro, né, um deles seria ter conhecimento sobre o que vem a ser uma dificuldade ou distúrbio de aprendizagem. Outro seria compreender que o papel do professor não é o de diagnosticar, mas de apurar os casos com sensibilidade para encaminhamentos diagnósticos, e um outro aspecto, a importância da parceria com uma equipe multidisciplinar para definir os caminhos de aprendizagem para aqueles que precisam de atendimento diferenciado. Estes três aspectos, né, de preocupação com o sujeito são primordiais, né, para que se tenha êxito num tratamento, por exemplo. Então, a gente precisa conhecer o sujeito e a gente precisa conhecer quais são os distúrbios de aprendizagem que são possíveis acontecer, né? Assim como o professor, ele tem que entender que o papel dele, ele pode identificar algumas demandas, mas ele não vai fazer o diagnóstico, porque se fosse assim, a gente sabe que a sala de aula era quase 100% com algum diagnóstico, né? Então, hoje em dia, a gente tem cada vez mais presente, e na verdade sempre teve, só que agora a gente tem um olhar diferenciado para essas diferenças e características de cada sujeito, né? A gente não tem mais as crianças que ficam sentadas na carteira, obedecendo e aprendendo tudo no mesmo ritmo, de uma mesma forma, nem com a gente não é assim. Uns aprendem com a leitura, outros com o áudio, outros com a escrita, cada um vai ter o seu jeito. Então, o professor ele pode identificar situações e também fazer os encaminhamentos necessários, como, por exemplo, o que foi falado da equipe multidisciplinar, que é primordial em alguns casos, né? A gente precisa ter essa parceria. Não é só o psicólogo, nem só o psicopedagogo, né? Às vezes precisa de um fono, de um neuro e de outros profissionais também. E pensando um pouco na questão da dificuldade de aprendizagem e às vezes a questão do fracasso escolar, né? Eu trouxe uma citação do livro Psicólogos e Professores, que trata de quando o fracasso faz sentido para a criança. Então, os autores falam o seguinte: para algumas crianças, a vivência do fracasso, em diversos sentidos, pode se tornar, mesmo muito cedo, uma experiência central e, por conseguinte, com um organizador essencial de sua percepção e de seu modo de interagir com os outros. Ao tentar provocar uma mudança em um aluno cuja infância se organizou em torno do fracasso, precisamos considerar a dificuldade que ele pode sentir em renunciar a tudo que tornou para ele seu modo de vida. Para algumas crianças, o fracasso é só o que conhecem, e é seu modo de existir, de serem reconhecidas, seja na sua família, em sua vizinhança ou na escola. Em suma, um componente importante da sua identidade. Então, eu achei bem interessante porque muitas vezes é isso, né? A criança só se reconhece daquela forma e muitas vezes ela acaba nem ela acreditando, né? Que ela é capaz de mudar, que ela é capaz de enfrentar e que ela é capaz de superar aquelas dificuldades. Então, a gente também tem que ter muito cuidado e fazer de uma forma que seja prazerosa também para a criança, né? Porque vai exigir muitas renúncias, com certeza. Esse rótulo, apesar de negativo, muitas vezes acaba gerando, né, um conforto e até para sair da zona de conforto é complicado. Então, vou apresentar para vocês um relato de experiência que diz respeito a um estudo de caso que eu realizei. Então, eu trouxe essa situação para vocês, eu vou explicar um pouco melhor. E só para já deixar claro, o nome da criança não é Zezé,
tá? É um nome fictício e tem autorização para utilizar esse material, né, em artigos e publicações. Como introdução desse estudo de caso, né, eu trago uma contextualização. O presente relato, ele refere-se a um estudo de caso a partir de relatos de atendimento psicológico realizados a um menino de 10 anos em uma clínica escola de um serviço de psicologia da Universidade de Santa Catarina, de uma universidade de Santa Catarina. Então, eu atendia como estagiária na época, né, foi no ano de 2008, e durante o processo terapêutico foi percebido interesse pela música por parte da criança. A composição musical foi utilizada como forma de ressignificar as queixas apresentadas pela família, com o objetivo de tirar foco do diagnóstico e possibilitar maior confiança na criança ao que se refere o processo de leitura e escrita. Trago então algumas informações sobre o caso, né? Foi um atendimento do ano de 2008, foi um encaminhamento escolar. Ao total foram realizados 22 atendimentos, né? Que eles aconteciam semanalmente nessa clínica escola e tinha uma parceria com uma fonoaudióloga e também com a escola, né? Os pais chegaram com uma queixa inicial, né? Do que o menino era agressivo, hiperativo e que ele tinha dislexia, que tinha déficit de atenção, hiperatividade. Foi feito nos primeiros atendimentos uma anamnese com a família, né, querendo saber um pouco mais da história do paciente e também os atendimentos seguintes, né, com a criança. Esses atendimentos envolvem sempre questões lúdicas, né? Jogos, desenhos, escrita, enfim, né? A gente vai vendo conforme os objetivos. E a partir desses surgiu, né, a questão do sonho de ser cantor. E dessa forma foi trabalhada a composição musical como uma ferramenta pedagógica. Então, essa criança ela veio por um encaminhamento escolar, né, no ano de 2008, já faz um tempo, mas daí eu resgatei esse material, esses relatos para estar escrevendo. Foi um relato de 2018 que eu dei uma modificada e publiquei novamente agora em 2020. E a gente sabe que cada vez mais as crianças estão sendo encaminhadas para atendimento psicoterápico e também psicopedagógico, né? Como eu falei antes, as professoras, e não só os professores, né, até as famílias, às vezes querem um diagnóstico, querem medicar, né, as crianças para que elas aprendam, para que elas fiquem obedecendo, para que elas se comportem, para que elas fiquem paradas, né? Então a gente tem uma demanda muito grande. Como esse material é de 2008, eu trouxe um dado dos encaminhamentos nessa clínica escola em que ele foi atendido. Então mostra que dos anos 2000 a 2007 foram atendidos 366 crianças. E a segunda maior fonte de encaminhamentos foi a escola. Ela teve 20,5% de crianças encaminhadas vieram da escola. É um número bem alto, mais de um quinto dos encaminhamentos. A primeira maior fonte foi de conhecidos, né? Um total de 29,2%. Então, né, algumas pessoas que conheciam, que até pode ter se referido a casos de crianças com questões escolares, mas foi algum conhecido que indicou e não necessariamente diretamente a escola. Também teve questão de familiares indicar, postos de saúde, hospital, pediatra. Pediatra só 2,7%. Lembrando que nesse período de 2000 a 2007. Mas isso é um dado importante que mostra o quanto as escolas já encaminhavam, né? Faz bastante tempo, 12 anos, já encaminhavam muitas crianças para atendimento psicoterápico. E a gente também repara que o quanto seria importante, então, que a gente vai relacionar esse caso com a educação musical, o quanto seria importante o ensino da música na escola, né? Como também uma possibilidade de expressão, né? E o Swanwick, de 2003, que é um músico, ele fala que a música significativamente promove e enriquece a compreensão de nós mesmos e sobre o mundo. Então, um espaço para as crianças também trabalharem isso, não só como a música, como até um atendimento psicológico na escola, né? O quanto é importante que tenha esse suporte, porque muitas são encaminhadas para clínicas e escolas, mas também nem todas conseguem ser atendidas. A gente também tem que pensar nesse detalhe. Um atendimento particular, algumas conseguem pagar, outras não. Então, a gente também tem que cuidar dessas questões.
Nesse slide, em relação a algumas informações importantes, eu trago 3 questões que envolvem, né, a situação desse menino. Questões familiares, questões escolares e questões sociais, que são aspectos que a gente precisa, né, cuidar e identificar na vida de cada criança que a gente está atendendo. Então, quando eu trago ali, né, questão familiar, questão escolar, questão social, a gente pode ter algumas características. Por exemplo, o Zezé, ele é o filho do meio, né, de um casal que já teve outros filhos. Então, ele é o filho do meio. Tinha um irmão de 16 anos e um irmão de 8 anos. E ele tinha 10 anos, né? E uma coisa que chamou atenção em relação à questão escolar dele, né? Ele estava no 4º ano e ele repetiu no 1º ano do ensino fundamental. E ele falou: "Bah, sou muito burro, eu rodei na fase mais fácil que tinha". Então, assim, como o 1º ano, como se fosse o mais fácil de todos. E na verdade é uma série que é super difícil, porque é onde acontece a alfabetização, né? E uma criança com dificuldade de aprendizagem, como vocês vão ver que ele apresentava, ele, né, ele tinha uma dificuldade realmente. Então não quer dizer que ele fosse burro por ter reprovado. E até eu trouxe os dados de Ferreira, 1999, que fala que as maiores taxas de repetência são nos três primeiras séries do 1º grau, né? Sendo que o mais severo está na passagem do 1º para o 2º ano. Então, o quanto a gente precisa tomar esse cuidado também, né? Porque às vezes acabam rotulando as crianças que reprovaram nesses anos e, na verdade, são os mais difíceis, porque constrói uma bagagem imensa, né? Que até então, no pré, no jardim, não estavam, na educação infantil, né? Que agora não estavam acostumados. E em relação à questão social, eu trago algumas questões que ele falava. Então, ele gostava muito de cantar, ele gostava da hora do hino da escola, ele gostava de ser escolhido para estar lá na frente, ele frequentava a igreja e ele gostava de ser o coroinha, ele gostava de auxiliar o padre, mas uma coisa que ele sempre falava, que ele poderia ser, né, padre, porque alguns familiares incentivavam, mas que o maior sonho dele era ser cantor, né? Ele também já fez aula de violão na época. Ele tinha um violão, só que ele não sabia tocar. E ele também fez escolinha de futebol. Mas olha um detalhe: a escolinha de futebol era uma escolinha social e ele teve que parar de frequentar porque ele não tirava notas boas na escola. Então, às vezes tem coisas que acabam sendo cruel com as crianças, né? Ele não tirava nota boa, mas não era porque ele não queria, né? Então, ele fazia atendimento com fono, né? Fazia a psicoterapia e a gente também tinha contato com a professora, a gente fez esse trabalho interdisciplinar. O que seria dislexia, então, né? Que é esse diagnóstico apresentado por esse estudante. Conforme a Monteiro, 2019, um dos aspectos que ela cita é em relação à má conectividade entre duas regiões do cérebro. E acontece, então, um acesso defeituoso desses sons na região do cérebro que processa o som, né? Então, falam muito dessa falha no processamento auditivo, e eu trouxe a questão do DSM-5, né, que é referência na área da psicologia, da psiquiatria, enfim, né, que é o manual dos transtornos mentais, de aprendizagem, enfim. Ele fala que a dislexia está definida como um transtorno do neurodesenvolvimento com uma origem biológica que é a base das anormalidades no nível cognitivo, as quais estão associadas com manifestações comportamentais. A origem biológica inclui interação de fatores genéticos, epigenéticos e ambientais que influenciam a capacidade do cérebro de perceber ou processar informações verbais ou não verbais com eficiência e exatidão. E essa questão genética também é um outro aspecto que a gente precisa cuidar, né, e tá investigando nos nossos pacientes. Porque, por exemplo, o Zezé, a mãe relatou, né, que os 2 irmãos também tinham dislexia. Então, seriam os 3 filhos com a mesma dificuldade de aprendizagem. E além dessas características que a gente citou da dislexia, e ele mesmo falava, né? Porque eu tenho, como é que é mesmo? Dislexia. Então, ele já tinha internalizado aquele rótulo, né? Tem algumas dificuldades que pode apresentar. Por exemplo,
dificuldade na leitura, dificuldade na escrita, que era o que ele apresentava primordialmente, ortografia, dificuldade fonológica, percepção auditiva, dificuldade visual, coordenação motora, memória verbal e de curto prazo, memória de sequencialização também. Então, são vários sintomas que podem estar acontecendo, né, que vão sendo combinados conforme cada caso. E o que é importante nesse caso que eu trouxe também, a questão do olhar do terapeuta, né? Então, eu até trouxe para mostrar, assim, que eu percebi o encanto dele pela música já nas primeiras sessões de atendimento, né? E até ele falava assim, trouxe um trecho aqui para vocês. O meu maior sonho é ser cantor. Como eu quero ser cantor, o meu maior sonho, desde pequenininho, eu pegava a enxada, deixava em pé e fazia que era um microfone. E também, mais uma coisa, eu me lembro que ele fazia mais uma coisa, também mais uma coisa. Quando eu era pequeno, pegava baldes e montava uma bateria, né? E enchia o saco da minha mãe para comprar um violão para mim, para aprender, porque eu queria tanto. E teve uma época que eu ganhei esse lindo violão, né? E foi num atendimento que ele levou o violão para me mostrar. Então ele apontava: eu ganhei esse lindo violão. Eu não sei tocar ainda, mas só um pouquinho assim eu vou fazendo a minha música. Então ele era super despojado, né, para falar, e porque era um assunto que ele gostava muito e eu fui percebendo esse interesse pela música, né? Então o que que eu utilizei? Eu utilizei a questão da música como ferramenta pedagógica. Hoje em dia eu faço mestrado em educação e eu trabalho com educação musical, né? No caso, eu trabalho com bebês, mas eu estudo educação musical. Na época eu não tinha esse conhecimento, foi intuitivo, né? E daí até eu trouxe um autor para também estar relacionando, que fala assim: a criança se constrói por meio das suas condições históricas e culturais. E a questão de viabilizar esse sonho foi um recurso, né, que eu utilizei, um recurso para que fosse possível, né, e que eles experimentassem esses sentimentos e emoções. E Souza, 2008, traz assim uma citação: num contexto marcado por um mundo cada vez mais antiestético, estéril, escasso de expressões criativas, impregnada por uma lógica de cópia, no recôndito do espaço clínico, a criança tem a permissão de alucinar na sua brincadeira e escolher o desvio como um ato de potência e viabilizar a criação da sua vida enquanto uma obra de arte. Então é bem forte, né? Foi uma forma que muitos pensavam que era loucura, digamos assim, e que deu super certo, como eu vou mostrar para vocês. A metodologia, então, desse trabalho, desse artigo que eu publiquei, né, que depois eu vou citar melhor para vocês, foi uma abordagem qualitativa, né, que é uma das possibilidades de pesquisar fenômenos que envolvem seres humanos e relações sociais, né, para buscar captar o que é aquele fenômeno naquela perspectiva daquelas pessoas, naqueles pontos de vista, segundo Godoy, em 1995, e ela foi classificada como exploratória, né, porque para ter uma maior familiaridade com o tema e levantar hipóteses sobre aquele fenômeno estudado. Ainda no método foi utilizado, então, o estudo de caso, que é um estudo profundo ou exaustivo, né, de um ou poucos objetos, que é possível detalhar melhor, né, e conhecer melhor sobre esse objeto, que no caso seria o Zezé, né, e como técnica para coleta dos dados desses materiais foram feitas entrevistas com a criança e com seus pais, os depoimentos da criança, né, que tem gravados em vídeo, e a observação espontânea, né, e também análise de artefatos físicos, que seriam os trabalhos que eu realizei com ele, de desenhos e representações, enfim, né, em cartolina, em folhas, também foram utilizados, né, como análise desse caso. E a análise dos dados, né, foi feita análise de conteúdo conforme Moraes, que é uma metodologia para interpretar esses materiais e textos, que foram os relatórios de atendimento, porque eu tenho tudo salvo, né, desde aquela época, a transcrição das entrevistas, né, que foi feito em vídeo, e foi criado um caderno de entrevistas com esses registros, e as composições, né, das canções que também estão registradas.
Então, como método da pesquisa, né, como eu recém falei, eu tenho os registros, então tenho o caderno, né, de transcrição das entrevistas, tem as composições que ele fez, que são duas, tem os relatórios de todos os atendimentos realizados, então se constituiu esse material bem amplo para que eu pudesse estar fazendo esse trabalho, né? E ali na gestalterapia, que era a abordagem que eu trabalhava na época, no meu estágio, a gente trabalha com figuras recorrentes, então teve várias situações que a partir de, né, dos atendimentos iniciais, porque não foi do primeiro atendimento que eu identifiquei que ele queria ser cantor, né, várias situações que surgiram e que me levaram a fazer esse tipo de trabalho com esse paciente. Como forma de ilustrar, né, eu coloquei ali algumas figuras recorrentes que são chamadas pela gestalterapia. Né? A intervenção não tem como objetivo resolver os problemas do consulente, né, do paciente, do consulente, mas sim tirá-lo da repetição, fazendo com que ele possa cair no desconhecido e assim criar. Então, eu trouxe ali a questão da dificuldade de aprendizagem, que foi uma queixa inicial, a agressividade, né, também a hiperatividade, e também foi identificada nos atendimentos a questão da fala privada, que ele conversava sozinho, né, falava para ele mesmo, e a questão de roer a pele dos dedos, né, da unha, como uma questão de retroflexão, né, dele como se fosse se agredir por meio da ansiedade, né, a partir da ansiedade. E como eu falei para vocês, eu utilizei a gestalterapia e os principais autores dessa abordagem é o Miller Granzotto, né? Então, eu me apoiei na teoria deles para poder escrever teoricamente esse material. Conforme então, né, os autores Miller Granzotto, que embaseiam, né, que fundamentam esse trabalho, a gestalterapia objetiva o ajustamento criativo e vê no desvio como uma possibilidade de criação. É uma forma de intervenção social cujo propósito é permitir a manifestação daquilo que vai fazer derivar, precisamente, a espontaneidade criadora da nossa história. Ainda sobre o referencial teórico, né, eu me apoiei na teoria de Kramer, que versa sobre a educação musical poder se dar em diferentes e quaisquer tempos e espaços, sejam eles escolares, formais ou não, desde que tenha a intenção de ensinar ou aprender música. A prática músico-educacional encontra-se em vários lugares, isto é, espaço onde se aprende e ensina música. São múltiplos e vão além das instituições escolares. Então, essa era uma das premissas que ele acreditava, né? E segundo, o conhecimento pedagógico musical é complexo e por isso sua compreensão depende de outras disciplinas, principalmente das chamadas humanas, né? Como a gente pode citar, por exemplo, a psicologia. E também, relacionado à educação musical, eu me apoiei em Kramer. Kramer diz o seguinte, né? Além do que eu já expliquei, ele fala que a pessoa não precisa ser músico, né, para trabalhar com música, basta que tenha a intenção de ensinar e a intenção de aprender, né? Então, esse conjunto faz com que a música possa acontecer em diferentes tempos e espaços, né? Então, por músicos e não músicos. E ele cita uma série de formas, né, e de várias abordagens, várias áreas do conhecimento que podem trabalhar com educação musical, desde que tenha, né, o conhecimento pedagógico musical. E também eu vou trazer para vocês agora algumas etapas, chamei como etapas, que foram alguns combinados que eu fui fazendo com ele, né, para que acontecesse, enfim, o grande finale que vocês vão ver depois. As etapas, né, que eu chamei ou combinados foram o seguinte: os combinados iniciais, que a gente definiu as datas e atividades que seriam realizadas em cada data, né? Tudo isso ele foi anotando em um dos atendimentos que a gente realizou. Entrevistas gravadas em vídeo, composição das canções, escrita das canções, foto para a capa do CD, elaboração do convite, ensaios e apresentação, que foi o show, né, no último dia do atendimento. A partir desses combinados, foi possível perceber que ele foi super implicado. Ele escrevia, ele escrevia a lápis, ele escrevia a caneta sem tanto medo de errar, porque no início ele tinha muito medo do erro, né? Às vezes a gente é rotulado porque erra, porque escreve errado. Então ele tinha todo o comprometimento de lembrar o que a gente tinha combinado para trabalhar naquela sessão, né? Se a gente tinha
combinado de trabalhar a foto, ele já ia de banho tomado com cabelo com gel, com o violão, né? Na época, eu utilizei máquina fotográfica para fazer os registros e aqueles aparelhinhos de MP3 para gravar as canções. E daí a gente ensaiou, né, antes, e nos ensaios a gente gravou as canções. Então eu fiz um CD na época com capa e tudo para ele dar autógrafos no dia do show, né? Então foi um planejamento realizado para que acontecesse o show no final dos atendimentos. Então ele fez a composição das músicas, ele fez 2 músicas, ele ensaiou, ele escreveu, daí teve a questão, né, das fotos, teve também entrevistas, que ele me entrevistava como se ele fosse um jornalista, né, e daí eu também entrevistava ele. Eu tenho as gravações também bem interessante, então ele fazia várias perguntas e eu também entrevistava ele e ele contava que queria ser cantor, que tinha um tio que é padre, daí queriam que ele fosse padre, mas ele queria ser cantor, independente de qualquer coisa. Então ele foi se soltando a partir disso, né? E teve sempre muito comprometimento, né? Então, assim, a questão da dificuldade ali ficou em segundo plano, até em terceiro plano, digamos assim. A gente conseguiu trabalhar outras questões que possibilitaram que ele esquecesse momentaneamente, né, daquelas queixas iniciais. No último dia de atendimento, então, conforme combinado, aconteceu o show. E daí vocês pensem numa criança feliz, né? Ele estava muito feliz. Ele estava com o violão dele e mesmo sem saber tocar, né? Porque ele não sabia tocar violão. A gente convidou alguns familiares, na verdade foram os pais dele e mais alguns tios, né, para assistir ele tocar. E nessa clínica escola tem uma sala de vivências que tem uma espécie de palco. Então ele tocou no palco e a gente ficou assistindo. E ele se sentiu o cantor, né? Porque ele cantava e falava, canta comigo. E cantava e tocava violão do jeito dele. Então esse foi o final, né, dos atendimentos dele. Na verdade, ele continuou depois sendo atendido no ano seguinte por outra pessoa, né? Mas foi muito bacana, assim, valeu muito a pena. No dia daí a gente entregou os CDs, ele autografou os CDs, então ele teve todo aquele momento dele, né? Conforme os interesses, conforme o que ele gostava e conforme o sonho que ele tinha. Como considerações finais, então, alguns dos aspectos, né, elencados foi do que eu percebi, né, o empenho e dedicação dele em relação à apresentação musical que ele faria, né, por ser uma atividade de interesse dele, o quanto ele se implicou para que aquilo acontecesse da melhor forma. Ao escrever a canção musical foi trabalhada a questão do erro, como eu comentei anteriormente. Ele tinha muito receio de escrever, né, talvez pelos rótulos na escola. Então, para fazer aquilo que ele gostava, ele não se apegou tanto a isso, né? Na devolutiva realizada aos pais, eles falaram que ele queria se apresentar nas festas de família, né? Então, além daquela apresentação que a gente realizou, a gente fez uma devolutiva, uma entrevista, um atendimento final, né, com a família, e eles falaram que ele estava muito mais desinibido e com autoestima, né, melhor em relação a antes, né, no início dos atendimentos. A mãe e a professora também relataram que houve melhora na escola, então esse é um aspecto bem importante. Ele se sentiu mais autoconfiante e com isso ele também melhorou as questões escolares, né? Claro, continuou com os atendimentos, até com a fono, mas ele teve essa melhora significativa. E também pode ser verificado e confirmado a melhora na sociabilidade. Então, no início ele tinha a questão da agressividade e de brigar com os irmãos, e até eu acabei não falando, mas ele relatou em diversos trabalhos, assim, na escola, quando ele desenhava as situações da escola, de que tudo ele queria brigar, ele sentia muito raiva, muita raiva. Então, houve também uma melhora nesse sentido, tanto com os colegas quanto com os irmãos. Outra questão que foi possível perceber e identificar é que nesse período, quanto a composição musical foi importante, né, para esse processo dele de ressignificação da leitura da escrita, pois na medida que ela conseguiu avançar, né, positivamente ao fazer uso dessa canção como ferramenta pedagógica, podendo além de escrever e ler os poemas compostos por ele, aliar a melodia também de sua autoria,
favorecendo a melhora também na sua autoestima e confiança. E a gente tem que pensar que, claro, ele não precisaria ser o melhor cantor, né, cantar afinado, mas olha quanto esse processo favoreceu a aprendizagem dele, a autoestima, né, como criança e como estudante. E também nesse contexto, né, dessas considerações finais que eu tenho trazido, a questão da música, né? A gente sabe que a obrigatoriedade do uso da inserção da música nas escolas é desse ano de 2008. Na escola dele, era uma escola pública, não tinha música, né? Não tinha profissionais da música trabalhando. E daí a gente trouxe que foi bem na mesma época, né, dessa questão da inserção obrigatória, embora até hoje não se cumpra totalmente essa lei e tem um decreto posterior que eu vou estar apresentando aqui também, mas o quanto seria importante se tivesse, né, talvez não só para ele, mas para outras crianças também, poderia ser um recurso, por que não terapêutico? Só para ilustrar então, né, então foi no ano de 2008 o marco para a educação musical no Brasil, quando foi assinada a Lei 11.769, que dispunha sobre a obrigatoriedade do ensino da música na escola. E apesar de, na atualidade, o país passar por problemas quanto ao cumprimento desta lei, regulamentada por meio da Resolução número 2 de 2016, relatos como este demonstram o quanto é importante o ensino da música nas escolas, proporcionando um aprendizado que vai além do uso do instrumento e reconhecimento dos sons, mas que auxilia também no desenvolvimento da criança nas demais atividades escolares, incluindo a alfabetização e que pode contribuir para a melhora significativa de dificuldades de aprendizagem. Vou trazer para vocês qual foi a grande criação dele, né, a composição que ele fez, qual a canção que ele criou, né, foi em minha homenagem e eu me senti muito feliz, né, por estar auxiliando uma criança pelo nosso trabalho, por ter funcionado, por ter feito bem para ele, né, e a música dizia assim: a canção composta por ele, então, tinha o título Fabiane, e ele falava o seguinte: Fabiane, todas as terças eu quero te ver. Se não vejo, fico triste até amanhecer. Fabiane, todas as terças quero te ver. Se não, eu fico triste até o amanhecer. O mundo dá muitas voltas. Fabiane tem muito tempo para nós se conhecer. Por isso, a cada dia que passa, conto as horas para te ver. Então, ele repetia, né, o refrão e depois assim: é sempre assim, eu conto as horas para te ver, porque não aguento mais, a saudade é grande demais. Então, ele fez essa música porque o nosso atendimento era nas terças-feiras. Então, ele dizia que contava as horas para poder falar, né, para a gente poder se conhecer. Vou apresentar para vocês algumas referências que eu utilizei nesses slides, mas no meu trabalho completo eu utilizei várias outras que eu não citei aqui. Para quem tiver interesse, né, de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, fica o convite. Eu tenho uma publicação em um e-book que ele fala, o título é A Composição Musical e Sua Contribuição no Processo de Ensino e Aprendizagem envolvendo dislexia. Eu apresentei no CAEduca, né, um evento internacional de altos estudos em educação. Foi um evento online que aconteceu durante esse ano, em parceria com a professora Cristina Rolim Wolfenbittel, que é a minha orientadora, e a Carolina Rolim Sartoreto, que é estudante de psicologia. E a gente tem essa publicação, é uma distribuição gratuita, esse e-book, então quem tiver interesse pode entrar em contato comigo que eu posso estar disponibilizando. E para constar também, entre os mais de 300 trabalhos apresentados, eram apresentados em vídeo, o nosso ficou entre os 10 finalistas, né? Então a gente ganhou esse certificado de finalista desse evento. Então a gente ficou bem feliz, né, por ter apresentado um evento na área da educação musical, da psicopedagogia e psicologia, e que foi reconhecido por esse público. E para finalizar, eu trouxe como forma de ilustração uma das anotações que uma paciente minha de 11 anos, atual, né, que tem muita dificuldade de aprendizagem, ela tem várias questões emocionais, enfim, ela está no início dos atendimentos, então a gente ainda está se conhecendo, mas eu já estou percebendo várias questões, né, e com certeza positivas também. E ela escreveu esse recado no caderno de registro dela, e eu quis compartilhar para ver o quanto é importante,
né? O nosso papel sendo conscientes, tendo todo um cuidado, uma ética, uma empatia para lidar com esses atendimentos, né? Com essas crianças e com essas famílias, né? De fazer o nosso trabalho da melhor forma, buscando os melhores recursos, mesmo que com pouco, né? Que às vezes a gente pode fazer muito. Então, para a gente refletir. No caderno, ela escreveu assim: dia 9, segunda-feira, eu fui na psicóloga às 10 horas e né, que seria conversei com ela e me senti mais leve. Depois fui dormir e minha tia fulana, então ela foi dormir na casa da tia, na verdade. Então, me senti mais leve, né? Olha o nosso papel, possibilitar que as crianças se sintam mais leves diante de tanta pressão, né? Diante de tanta coisa que acontece no mundinho delas. Então, eu fico grata por poder proporcionar momentos como esse. E gostaria de agradecer mais uma vez imensamente por esse convite. Acho que falei um pouquinho demais, mas espero que tenham gostado, que tenha sido uma experiência bacana para vocês. Me coloco à disposição. Tenho as minhas redes sociais, @fabichaves.psico. Tenho o site www.educaçãomusicalwergs.com, sem cedilha e sem acento, que eu tenho um espaço lá para falar sobre o desenvolvimento dos bebês e a música, o nosso canal no YouTube e o meu e-mail. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção de todos e todas.